Bora, meu povo! Vamos nessa para mais uma live. Hoje é dia 26, dia de Provérbios 26. Bom dia, bom dia. Vocês que estão chegando aí, vão me falando como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se tá tudo certo. Bom dia, Lizzy. Bora, meu povo. Bom dia, Daniela. Hoje o Marcos aí online também. E aí, como é que vocês estão? Animados para mais uma semana? O fato de hoje ser segunda-feira, dia de trabalhar e dia de começar mais uma semana, isso te deixa empolgado ou te deixa preocupado? Fala aí pra mim. O ato de hoje ser segunda-feira, o fato de hoje ser segunda-feira, início de mais uma semana de trabalho. Isso é uma coisa que te deixa contente ou preocupado? Bora, Gabriel Teixeira, bom dia! Ai, ai. Vamos nessa. Bora, Tony, bom dia. Vamos lá, vamos começar, viu? Só pra gente recapitular, porque talvez tenham pessoas que estejam chegando aqui hoje e não estão acompanhando a nossa sequência de lives. Hoje é mais um dia de live, ok? Onde a gente está lendo o livro de Provérbios na Bíblia. O livro de Provérbios, ele é o livro que ele foi escrito pelo rei Salomão, tá? Segundo a Bíblia, o rei Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. E o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, que é justamente um capítulo para cada dia do mês, tá? Hoje é dia 26, a gente está no Provérbios 26, fechou? E todos os dias, 6 e 6 da manhã, a gente está aqui lendo um capítulo novo de Provérbios. Hoje eu acho que a gente está indo para nossa... Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente está indo para nossa 15ª live. Décima quinta? Deixa eu ver. Bora, meu amigo. O computador tá bugado aqui. Acho que meu computador não tá feliz por hoje ser aqui. Hoje é a nossa 15ª live consecutiva. E eu tô muito feliz com isso aqui. Porque pra mim foi uma quebra de paradigma muito grande. Foi uma quebra de barreira muito grande. A gente vem falando sobre isso aqui praticamente todos os dias. Que... quando a gente quer conquistar resultados que a gente não tem, a gente vai precisar fazer coisas que a gente nunca fez. É meio óbvio, mas na maioria das vezes a gente se esquece disso. E eu nunca tinha feito uma quantidade dessa de live. Eu acho que eu nunca fiz 3 dias de live seguido. Quem dirá 15 e quem dirá os 30 que vai ser aqui no final desse projeto, tá? Então vão ser 30 dias de live todo dia. Já estava trabalhando ontem, bora para mais um dia. Às vezes fico meio cansado, mas enfrento todas as batalhas. Ficar cansado é normal. A gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Ó, seguinte, a ideia dessa live aqui é que essa live seja uma live interativa, tá? Onde vocês participem, a gente troca uma ideia. Então eu vou mandar aqui, eu vou deixar fixado. Manda a sua pergunta. Sempre quando você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, é só mandar aqui. Fechou? Então vamos começar, vamos lá. Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Pra gente começar, né? O que é um tolo? É uma coisa que a gente já vem falando praticamente todos os dias aqui. Por quê? O livro de Provérbios é um livro que aponta muito para a sabedoria. E a sabedoria em praticamente todas as áreas da nossa vida. Na área de relacionamentos, na área de trabalho, na área dos negócios. Então a gente daqui a gente vai extrair muito princípio de networking, de como a gente se relacionar em ambientes empresariais. A gente vai extrair muito insight de relacionamentos no nosso dia a dia, de coisas que vão moldar o nosso caráter, né? E a nossa personalidade. E no final das contas, tudo aponta basicamente para quê? Para a sabedoria. A gente está aqui todo dia fazendo o quê? A gente está buscando a sabedoria, porque a sabedoria a gente já viu que é algo que vai abrir nossos caminhos, é algo que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais leve, digamos assim, mais simples. Por quê? A partir do momento que a gente busca a sabedoria, a gente começa a exercer a sabedoria no nosso dia a dia, a gente vai começar a ter relacionamentos melhores, a gente vai começar a, consequentemente, ser pessoas melhores. E aqui no livro de Provérbios, Salomão traz muito essa
esse antagônio, né? Esse antônimo que é a diferença entre o sábio e o tolo. O tolo é justamente o contrário do sábio. O sábio é aquela pessoa que busca sabedoria, que busca conhecimento, que busca ser uma pessoa melhor, que busca ouvir, que busca falar menos e ouvir mais, que busca falar palavras na hora certa, que busca ser uma pessoa conveniente. O tolo é justamente o contrário. O tolo geralmente é aquela pessoa que é inconveniente, que fala mais do que ouve, que fala muitas vezes não no momento adequado. Então, a pessoa que é tola é justamente o contrário do que é uma pessoa sábia. E aqui, logo no primeiro versículo de hoje, fala o seguinte, ó: como a neve no verão, ou seja, neve no verão é algo que é completamente indesejado, né? E a chuva no tempo da colheita, porque a chuva ela tem que vir, não é no tempo da colheita, a chuva tem que vir antes, né? Principalmente no tempo do plantio, para poder não atrapalhar. Está dizendo que essas coisas que são coisas negativas, assim a honra não fica bem a um tolo. Ou seja, um tolo, a pessoa que é contrária à sabedoria, a pessoa que não busca sabedoria, a pessoa que não busca viver uma vida em sabedoria, é uma pessoa tola. E a honra não fica bem a esse tipo de pessoa. O que é a honra? Aí vamos lá. É o que eu já falei para vocês várias vezes aqui. Quando a gente tiver dúvida do que exatamente é uma palavra, quando a gente está fazendo a leitura na Bíblia, porque a leitura ela é um pouco complexa, tá? A leitura é um pouco complexa e muitas vezes você vai ter que pesquisar definições. Então, ó, vamos ver aqui, ó, o que significa a palavra honra, para a gente pegar umas semelhanças aqui, ó. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dons intelectuais, artísticos, morais ou privilégio. Uma honra pode ser o quê? Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ou seja, a honra, que é isso aqui, tá? O que é a honra? É a consideração que é dada a uma pessoa, tá? Por seus dotes, nessa definição está trazendo para a gente por dotes intelectuais, artísticos ou morais, tá? Então, a honra não fica bem a um tolo. Justamente por quê? Porque o tolo não busca sabedoria. Então, o que combina com o tolo é justamente o contrário. É a desonra. Ok? Então, vamos pro 2 aqui pra gente continuar. Ó, como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição de sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Porra, essa aqui é pesada, viu? Presta atenção. O açoite é para o cavalo. O que é um açoite? É um negócio, né? De bater no cavalo. O freio para o jumento. E a vara para as costas dos tolos. Essa daqui é pesada. Salomão aqui pegou pesado. O que ele está trazendo para a gente aqui? Qual que é a mensagem que ele quer dizer? Que no final das contas, uma pessoa tola, uma pessoa que não busca sabedoria, é uma pessoa que... O que é que tem separado para ela? O que é que tem destinado para ela? Uma vara para as costas dela. Então... é um negócio que é pesado, é um negócio que é puxado. Tem muita gente que acha que é difícil buscar sabedoria, buscar o conhecimento. Só que no final das contas é mais difícil ainda você viver uma vida sem sabedoria. É mais difícil ainda você viver uma vida sem buscar o conhecimento. Isso é mais difícil do que você viver buscando essas coisas para a sua vida. E esse daqui já é um exemplo que Salomão está dando para a gente em relação a isso. Está dizendo que o que está separado para as costas dos tolos é o quê? É a vara, ou seja... é cacetada, é chicotada, é agressão, é uma vida mais difícil, uma vida principalmente sofrida. O tolo é uma pessoa que vai sofrer. Por quê? Ele é uma pessoa que não vai saber manter bons relacionamentos, ele não vai saber cultivar relacionamentos na vida dele e no final das contas isso vai ser algo que vai ser prejudicial. E prejudicial para quem? Só para ele. Versículo 4. Não responda o insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Isso daqui, eu vou até, se fosse você, eu até grifava na sua Bíblia ou anotava, ó. Não responda ao insensato. O que é alguém insensato? Insensato é uma pessoa tola, é uma pessoa que ela é contrária ao bom senso, contrária à razão. Ou seja, é uma pessoa que não tem juízo, ok? Um cara maluco e etc. E Salomão está trazendo para a gente aqui justamente o seguinte, ó. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Ou seja, quando você tem uma pessoa na sua vida, no seu caminho, no seu dia a dia,
que é uma pessoa que gosta de ofender. É uma pessoa que tá lá sempre e gosta de brigar com as pessoas sem necessidade, sem motivo, gosta de ofender. É uma pessoa que não sabe manter bons relacionamentos justamente porque é uma pessoa que não sabe cultivar de fato um relacionamento. Uma pessoa que dá opinião na vida dos outros sem ser chamado. Uma pessoa que só exalta as características negativas das pessoas. Uma pessoa dessa é uma pessoa insensata. E Salomão está dizendo pra gente justamente o que aqui? Que a gente não tem que responder a pessoa segundo a tolice dela, porque senão a gente vai se tornar semelhante a ela. Porque quantas vezes a gente não tem aquela vingançazinha, né? De tipo assim, ah não, ele falou assim comigo, eu vou responder da mesma forma. Ele tá falando mal de mim, eu vou falar mal dele. Quando você responde segundo a tolice daquela pessoa, você está se tornando semelhante a ela, tá? Então, quando a gente começa a viver uma vida de começar a buscar sabedoria, quando você começa a ler provérbios, quando você vai ler o Evangelho, principalmente, que são os livros que contam a história do período onde Jesus estava aqui na Terra com a gente, estava em carne, né, aqui na Terra com a gente, você vai ver que o grande lance dessa vida, o grande lance de uma vida de sabedoria, o grande lance da vida do cristão é justamente dele ter um comportamento que é diferente dos demais, tá? Não para você querer ser não para você querer ser melhor do que alguém, tá? Mas não para você querer ser melhor do que alguém, mas justamente para você mostrar o contraste do que é viver uma vida diferente. É você estar num ambiente onde as pessoas agem, onde todo mundo age de uma determinada forma, e você é aquela pessoa que age diferente. As pessoas vão olhar para aquilo ali, e aquilo ali vai começar a chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar assim, vão dizer, pô, mas aquele cara, o cara é tão tranquilo, né? Então, sabe, muitas vezes você tá com raiva, você tá puto por dentro, você tá naquele momento assim de raiva, mas ainda assim o que você vai fazer? Você não vai responder a pessoa segundo a tolice dela. Você vai parar, você vai pensar, você vai respirar, você vai pensar antes de falar. Por quê? Porque você, que é uma pessoa que está aqui comigo todo dia, você é uma pessoa que busca sabedoria. E a gente não vai continuar respondendo os insensatos segundo a tolice deles. Hoje em dia, na rede social, você vê muita briguinha, né? Muita picuinha em rede social, onde um ofende o outro, aí daqui a pouco... E isso é até estratégia de venda, né? É tipo assim, ó, você tem o fulano e você tem o ciclano. Aí o fulano, ele quer crescer às custas do ciclano. Aí ele vai ofender o de cá, falar mal dele. Aí esse daqui, para poder responder as ofensas feitas pelo lado de cá, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a expor as características negativas dessa outra pessoa. E acaba que fazendo isso, ele vai estar mais beneficiando essa outra pessoa do que necessariamente denegrindo a outra pessoa. Então, quando você responde um insensato segundo a sua tolice, ou seja, você age de acordo com a mesma forma que a pessoa está agindo com você, você vai acabar se tornando semelhante a ela, ok? Versículo 5. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano? Porra, isso aqui é pesado, viu? Como só cortar os pés e sofrer dano. Você vê que Salomão, ele sempre traz uma linguagem pra gente, uma linguagem bem exagerada, né? Ele gosta de exagerar em certas situações, justamente para quê? Para que a gente entenda que é um negócio que é pesado. Então, nesse versículo 6 aqui, ele está falando para a gente o seguinte, ó, como cortar os pés e sofrer dano, ou seja, é uma coisa que é pesada também, né? Assim é mandar mensagens por meio de um tolo, certo? Porque é uma pessoa que não necessariamente tem responsabilidade com o resultado final. Se você parar para pensar nas características de uma pessoa tola, eu acho que uma das principais é essa. É uma pessoa irresponsável, porque é uma pessoa que não tem responsabilidade principalmente com o resultado final das coisas. Por quê? O tolo é uma pessoa que ele não tem ele não tem responsabilidade sobre a própria vida dele. Quem dirá sobre um negócio, quem dirá sobre uma família e quem dirá sobre a mensagem que você vai mandar por meio dele, né? As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Ó.
brincando aqui, a gente já pegou até um insight, uma dica de RH. A gente pegou uma dica de RH aqui. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Ou seja, se você tem uma empresa e você vai lá e contrata a primeira pessoa que aparece, o amigo, a indicação do primo, do parente, do cara que já é o seu funcionário, que é o primeiro que passa, no final das contas está fazendo algo que é negativo. E negativo para a sua própria empresa. Por quê? Porque quem não investe em contratação vai investir muito mais em treinamento, né? Então, você vê que esse livro de provérbios, ele é um negócio tão completo, que até dica de RH Salomão está trazendo para a gente aqui, né? Versículo 11. Como o cão que volta ao seu próprio vômito... Eita, negócio nojento, bicho. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é um insensato que repete a sua tolice. Tem um cara na Bíblia que era o pai de Salomão, Davi. Davi, a Bíblia fala que Davi era um cara que ele era um rei. Davi foi um rei. Davi é da história de Davi e Golias, tá? Que matou o gigante e tal. E a Bíblia fala que Davi foi um cara segundo o coração de Deus. E qual que era a parada de Davi? Davi fez muita coisa errada. Davi se perdeu várias vezes pelo meio do caminho. Só que qual que é o negócio? Davi errava muito. Só que Davi não errava muito nas mesmas coisas. E o pecado, a mentira, até a tolice é uma coisa que está ligada à nossa vida. É uma coisa que em muitos momentos a gente vai, por mais que hoje você olhe assim e fala, pô, eu já adquiri muita sabedoria durante a minha vida. Por quê? A gente já falou sobre isso aqui. A gente nunca pode olhar para o lado. A gente sempre tem que olhar para trás. Em relação a quê? Em relação a não se comparar com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sim a gente se comparar com quem a gente já foi um dia. E olhar para o lado é o quê? É justamente a comparação. A comparação com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente olha para trás, a gente olha para a nossa evolução. A gente faz uma comparação nossa com os nós mesmos. Nossa com nós mesmos, né? A gente faz uma comparação nossa com nós mesmos do passado. Ok? Isso é a gente olhar para trás. E quando a gente olha para trás, a gente vai ver várias coisas que a gente errou. E o princípio da sabedoria está justamente em a gente continuar errando, porque a gente vai continuar errando durante a nossa vida, mas a gente não pode continuar errando como? Sempre nas mesmas coisas. A gente vai ter outros erros, a gente vai ter outros momentos de dificuldade e a gente vai errar em outras coisas. E eu já percebi várias vezes que eu já errei em negócios e foram erros que me deram um prejuízo financeiro, prejuízo de 50 mil, de 70 mil, de 100 mil reais que eu já perdi em determinados negócios. Mas o aprendizado que eu tive naquilo ali foi justamente um aprendizado para quê? Para que no longo prazo, para que depois eu não perdesse 1, 2, 3 milhões de reais num negócio. Foram aprendizados que naquele momento pareciam que estavam me custando caro, mas são aprendizados que a partir do momento que você internaliza aquilo para você, que você aprende verdadeiramente com o seu erro, você vai seguir um caminho completamente diferente. Por exemplo, eu já percebi que eu errei várias vezes em vários momentos por má gestão de recursos. Tem uma diferença muito grande entre você ser alguém escasso, você ter escassez na sua vida. O que é escassez? A escassez é você ter o sentimento de que sempre vai acabar. Sempre está parecendo que você está quebrando, sempre parece que você está falindo, sempre parece que o negócio está acabando. Isso é viver uma vida de escassez. Isso faz com que muitas vezes você deixe de desfrutar coisas que você pode na sua vida. Por quê? Pela sensação de que vai acabar, pela sensação de que vai faltar. E isso é escassez. E eu antigamente confundia a escassez com a má administração de recursos. Por quê? Eu não tinha esse sentimento de escassez, eu não tinha essa sensação de que, tipo assim, tá acabando, vai acabar, meu negócio vai quebrar. Você sempre tem aquela sensação de que você tá prestes a perder. Eu não tinha necessariamente isso, mas eu era um mau administrador. Por quê? Eu contratava, por exemplo, às vezes contratava ferramentas de recorrência. Quando eu ia ver, eu tinha 6 meses, 1 ano pagando uma ferramenta e não estava usando. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Várias vezes eu já contratei pessoas e aí, para contratar, né? Primeiro erro, contratar o primeiro que passa. Como já disse aqui no versículo 10.
Primeiro erro, contratar o primeiro que passa e depois você vê que a pessoa não necessariamente tem uma função dentro do negócio, você vê que a pessoa não necessariamente tem o que fazer, a pessoa entrou, cumpriu um papel e tal, e aí a pessoa fica lá à toa, e você continua pagando uma pessoa, sem necessariamente dessa pessoa tá tendo o que fazer ali. Então, tiveram momentos de dificuldade financeira no mundo dos negócios que me fizeram ser um bom administrador, porque eu comecei a olhar para tudo da minha empresa como um recurso, certo? Eu sou um recurso. Qual é o recurso que eu sou? Eu sou capital intelectual. Eu sou capital humano. O meu recurso é um recurso humano, é um recurso de tempo. Uma pessoa que eu contrato é recurso humano. Numa empresa a gente vai ter recurso financeiro, que é o quê? É o caixa da empresa, é o dinheiro da empresa. É como você vai destinar o dinheiro da empresa para quê? Para investir nas coisas certas. Então, a gente vai errar e conforme a gente muda de nível, a gente vai ter novos erros. Por quê? Porque a gente vai ter uma nova estrutura de empresa, a gente vai ter novos desafios. Por exemplo, tem pessoas, eu tava vendo uma parada sábado, véi, tipo assim, é alarmante. Sábado eu tava fazendo um curso presencial, né? Um curso de formação para gestores de tráfego, e a gente fez uma pergunta com o pessoal que tava lá. Lá tinha 12 pessoas e das 12 só tinha uma que estava feliz, satisfeita com o trabalho que tinha. Ou seja, 8% estava satisfeito, 92% estava insatisfeito com o que faz, com o trabalho que faz. Inclusive, fala aqui para mim, vocês que estão aqui na live. Fala aí para mim, sou satisfeito ou sou insatisfeito em relação ao que você faz hoje de trabalho? Fala aí para eu saber, para eu ter uma noção de como é que tá aqui na live também. Só falar assim, ó, satisfeito ou insatisfeito em relação ao seu trabalho, tá? Ah, Túlio satisfeitíssimo, né, amigo? Muito bom. Muito bom. Cadê? O povo tá dormindo ainda, né? Às vezes eu acho que a galera bota a live pra tocar e vai deitar e vai dormir. Tá? Só tem Túlio vivo aqui na live. Ó, Gil Marcos. Tem horas que me sinto insatisfeito. Daniela, sou satisfeita. Por que tem hora que você se sente satisfeito, Gil Marcos? Fala aí pra mim. Por que tem horas que você se sente insatisfeito no seu trabalho? Porque o que acontece? Todo trabalho, por mais que seja algo que vão ter momentos que você vai ter algum momento de dificuldade, você vai ter um momento de estresse ou alguma coisa nesse sentido, mas na média geral, o ideal é que você esteja satisfeito com o que você faz. Por exemplo, eu trabalho com anúncio online. Na média geral, eu me sinto satisfeito. Bora, Claudio Rocha. Bom dia, meu irmão. No meu trabalho, na média de tempo geral, eu me sinto satisfeito. Mas, obviamente, vão ter momentos, por exemplo, quando a gente leva um bloqueio numa conta de anúncio. Quando um cliente, sei lá, cancela sem motivo. São momentos que, naquele momento ali, eu vou estar insatisfeito com aquilo ali. É uma parada que você olha assim e te incomoda. Mas, na média geral, eu me sinto muito bem com o que eu faço. Porque sinto que não seja de fato o meu chamado, por isso estou buscando minha melhora. É sobre isso, velho. É sobre isso. Se você trabalha em algum lugar e você não está aprendendo algo, você tem que ter data para poder sair disso daí. Não tem problema nenhum em você trabalhar para os outros. Tem zero problema em relação a isso. Desde que, se você está num trabalho como esse, no caso do Gil Marcos aí, se você está num trabalho como esse que é aquele negócio que não necessariamente, você nem ganha dinheiro e você nem está aprendendo nada, você tem que ter data para ir embora. Se você está num trabalho e você está nesse trabalho para poder aprender, você também tem que ter data para ir embora. Só que pelo menos você está no trabalho para poder aprender. É como os meus colaboradores, todo mundo que trabalha comigo, eu mesmo falo para eles que eles têm que ter data para ir embora. A galera tá lá para poder aprender e depois partir a mil. Cada um vai montar o seu negócio. Por quê? Eu não quero prender a galera na minha empresa. Eu não quero que as pessoas estejam na minha empresa por obrigação e para eu estar alienando a cabeça da galera para que eles estejam lá e nunca evoluam e nunca vão para algum outro negócio. Eu quero justamente que a galera que esteja comigo, do período que eles estejam comigo, eles rendam o máximo possível no trabalho. Eu quero que eles deem o sangue. Para quê? Para que eles entendam que aquilo ali não é por mim, mas é por ele. Eu quero que eles entendam que
eles vão evoluir quando sair dali e eles vão começar a desenvolver negócios deles mesmos, entendeu? Eu gosto do meu trabalho, mas estou trabalhando muito longe com a carga horária alta. Gostaria de estar mais próximo de casa e ter tempo para fazer o que eu gosto, amigo. Trabalhar com marketing digital, né? Vamos nessa. Vamos avançar. Então, ó, como o cão que volta no próprio vômito, assim é um insensato que repete a sua tolice. Ou seja, existe algum problema em errar? Não existe. Qual é o problema? Repetir, tá? A tolice, ela tá ligada justamente a você estar repetindo os mesmos erros, sabe? Aquela situação no dia a dia, com seu cônjuge, com seu parceiro, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. O problema não é alguém errar em algo. Inclusive, é uma coisa que eu tenho comigo, que é muito forte em relação à criação de filhos, por exemplo, que eu nunca brigo com minha filha quando ela tá fazendo alguma coisa e ela erra. Às vezes tem pai que fica puto, né? Porque às vezes tem que limpar alguma coisa. Por exemplo, teve um dia que ela foi fazer brownie e quebrou um ovo. O ovo saiu fora e tal e sujou tudo. Tá de boa, tá tudo bem, não tem problema nenhum aquilo ali. Qual que é o problema? O problema é toda vez que for fazer aquilo, fazer a mesma coisa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar instrução. Você tem que mostrar o caminho. Você tem que mostrar como é que faz. Você tem que dar o exemplo, tá? Então, o erro vai ser uma coisa que vai ser normal. O erro é algo inerente a todos nós, mas a gente não pode continuar repetindo as mesmas coisas e principalmente repetindo a mesma tolice, porque isso que o insensato faz, e isso é como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou seja, isso aqui é um negócio nojento, né? Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, ó, presta atenção. Salomão vem em muitos momentos aqui falando coisas que são tolice, ok? E aqui no último ele fala assim, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos, ou seja, aquela pessoa que só é arrogante, né? A pessoa convencida, que ele faz, ele acontece. Todo mundo tem aquele amigo, né? Aquele amigo conversador, que ele é o top, ele é o tal. Ou então a situação dele é sempre a pior. Quem nunca, né? É tipo assim, pô, velho, caí aqui, eu fui martelar um prego e martelei meu dedo. Ele vai dizer, rapaz, você nem sabe. Eu já perdi um dedo assim, o dedo caiu e depois costurou e botou de volta. Aí você fala assim, rapaz, tomei um prejuízo no negócio. Você perdeu quanto? Ah, eu perdi X. Ah, não, mas eu perdi muito mais. A gente sempre tem aquela pessoa assim, né? Que ou ele é o melhor, ou a vida dele é o drama. Então, esse é o tipo de pessoa que sabe aos seus próprios olhos. E Salomão diz pra gente que tem mais esperança para um tolo do que para uma pessoa dessa. Ó, o Alves falou aqui o seguinte, ó, eu trabalho com vendas há um bom tempo, atualmente estou no mercado de automóveis, estudo marketing digital. Faz tempo, também tenho muito conhecimento teórico, mas travo para aplicar na prática. Ó que interessante. Ó o que diz o próximo provérbio aqui pra gente, ó. Um preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Qual que é a parada? Hoje em dia tem a preguiça gourmet, né? Que é a tal da procrastinação. Não tô chamando o amigo aqui de preguiçoso não, tá? Pra não ficar parecendo que é isso. Só que qual que é o negócio? Vocês precisam justamente buscar sabedoria, buscar o entendimento das coisas. Por quê? Porque quando você começa a buscar sabedoria, é sinal de que você está se questionando em relação a algo, certo? Ok. Quando você se questiona em relação a algo, o que você questiona é justamente buscar o porquê das coisas, ok? É muito sobre isso. No caso dele aqui, no caso do Alves, qual que é o negócio? Ele disse que trava para poder aplicar. Vocês já pararam para se perguntar o porquê que você trava na hora de fazer alguma coisa? Quem aí já parou para se perguntar isso? Ou o próprio Alves aí? Você já parou para se perguntar o porquê que isso acontece? Por que você vai lá, você tá estudando e aí tá anotando e tal, não sei o que, na hora de colocar em prática, você trava. Alguém já se questionou do porquê que isso acontece? A gente precisa buscar sabedoria, a gente precisa buscar o entendimento. Por quê? Porque tem muita coisa no nosso dia a dia que são coisas simples, tá? Só que se essas coisas simples, elas não forem tratadas, se elas não forem primeiramente questionadas, o que é que vai acontecer?
elas vão começar a evoluir para coisas maiores, para situações maiores. Ó, o Túlio perguntou, falta de clareza? Pode ser. Ou não, talvez sim, talvez não. A Gisele, insegurança? De certa forma, sim. Qual que é o maior problema de todos? O maior problema de todos que trava vocês em relação a fazer qualquer coisa. Eu acho que deve travar 90% das pessoas que estão aqui na live. É o compromisso que vocês têm com a opinião das outras pessoas. O compromisso que você tem com a opinião das outras pessoas. Como assim, Aldo? Eu não tô nem aí para a opinião das outras pessoas. É mesmo, mas se todo mundo ficar sabendo que você errou, como é que você fica? Se as pessoas ao seu redor ficarem sabendo que você quebrou um negócio, como é que você vai ficar? E... Boa, Felipe. Medo do julgamento, no meu caso. É isso aí. E aí, o que é que acontece? Você se preocupa com a opinião das outras pessoas em relação ao erro e acaba que você acaba criando um vínculo. Você acaba criando um compromisso com a opinião das outras pessoas. E o compromisso com a opinião das pessoas faz com que você crie um descompromisso, ou seja, com que você tenha uma falta de compromisso com as coisas que você se propõe a fazer. Então, ó, vamos lá. Você tem medo de errar, você tem medo da opinião das outras pessoas, aí o que é que você faz? Você fica travado. Aí, por que na maioria das vezes você fica travado? O nosso cérebro ele tem uma função. Ok? Uma função primitiva que vem desde milhares e milhares de anos atrás, que é o quê? Economizar energia. O nosso cérebro ele sempre vai preferir a opção que é mais econômica energeticamente. E aí, quando você se depara com uma situação como essa, o seu cérebro ele volta nos registros que você tem, porque é assim, ó, vamos começar do começo. Tudo que você viveu durante a sua vida ficou armazenado, tá? Tudo que você viveu ficou armazenado em caixinhas. Espera aí que eu tô desenhando as caixinhas aqui, tá? Para poder ficar mais claro. Então, ó, aqui, área financeira, trabalho, relacionamento, criação, treinamento, né? Pai e filho. O que é que acontece? Dentro do seu cérebro tem caixinhas assim, ok? Aí, por exemplo, aqui, ó, tem a caixinha da área financeira, tem a caixinha aqui relacionada a trabalho, a relacionamento, a pais e filhos e etc. E vai ter uma caixinha dessa daqui para cada área da sua vida. Aí o que é que acontece? Quando você nasce, você tá com todas essas caixinhas zeradas, certo? Você nasceu, tá tudo zerado, as caixinhas estão tudo vazias. Aí, você começou a crescer e um dia você viu seu pai, sua mãe, alguém que você conhece falando assim, é melhor ser pobre e feliz do que rico e infeliz. Aí, o que é que seu cérebro faz? Ele registra uma informação dentro dessa caixinha aqui, financeira. Ele registrou essa informação, ok? Ok. Aí, você continuou crescendo, você tem lá 4, 5 anos e tal, e você viu, sei lá, seu pai e sua mãe brigando por causa de dinheiro. Aí o seu cérebro registrou algo em 2 caixinhas aqui, na área de relacionamento e na área de dinheiro. Foi mais um registro. E aí você viu seu pai empreender, ele foi lá, foi tentar montar um negócio e seu pai quebrou. Seu pai teve um prejuízo financeiro. Foi o que aconteceu? Seu cérebro fez um registro aqui na caixinha do trabalho. Aí continuou a vida, né? Continuou e tal. E aí você começou a perceber que seu pai ou sua mãe estava o tempo todo ocupado... Não, vou dar outro exemplo. Você percebia que seu pai e sua mãe estavam o tempo todo te comparando com as outras crianças. É tipo assim, ó. Minha filha às vezes está em algum ambiente e ela começa a chorar por algum motivo. Por alguma coisa que ela quer ou algo assim. E às vezes, algumas pessoas que estão ao meu redor faz assim, chega para ela e fala assim, ó, só tem você chorando aqui. Olha as outras crianças, não tem ninguém chorando. Aí o que é que acontece? Seu cérebro vai lá e registra uma coisa aqui na caixinha de pai e filho. O que é essa coisa que foi registrada aqui? É a comparação. É você se olhar em relação às outras pessoas que estão ao seu redor. É você deixar de fazer algo só porque as outras pessoas não estão fazendo. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Aí o que acontece? Seu cérebro foi lá, foi registrando coisas em cada caixinha. Quando você fica adulto e você se depara com uma determinada situação, o que é que vai acontecer? O seu cérebro vai voltar nessa caixinha, que é onde está
registrado qual foi o estímulo, qual foi o aprendizado que ele teve durante a sua vida. E o que é que ele vai fazer? Ele vai responder de acordo com o estímulo, de acordo com o aprendizado que está guardado aqui dentro. Então, por exemplo, quando você crescer, você é aquela pessoa que seu pai ou sua mãe te comparou muito. Fulano já tá falando, você tem que falar também. Isso é quando é muito pequeno, né? Mas aí cresceu e tal. Porque o outro já sabe fazer tal coisa, o outro já sabe escrever o alfabeto, ou então o outro já sabe fazer conta e você não sabe. É muito aquela coisa da comparação. O que é que vai acontecer? Quando você crescer, o seu cérebro vai te travar em muitos momentos. Por quê? Porque ele vai voltar nessa caixinha e vai lembrar da coisa da comparação. E a comparação geralmente é algo que é feito durante a sua vida para poder te parar, para poder te travar. A mesma coisa em relação a dinheiro. Você passou a vida toda, você cresceu durante a sua vida toda vendo seus pais falando que é melhor ser pobre e feliz do que ser rico e triste. Sendo que felicidade ou tristeza não tem nada a ver com o quanto de dinheiro que você tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas que são opostas e distintas, são coisas que não têm relação. Aí você passou a vida toda vendo seus pais falando que era melhor ser pobre e feliz do que ser rico e triste. Aí quando você começa a crescer, você vai começar a desenvolver um negócio. Aí seu cérebro pensa assim, rapaz, eu vou defender essa pessoa. Vamos dar um exemplo eu aqui. Meu cérebro vai pensar assim, rapaz, eu vou defender Aldo. Eu tô aqui para poder defender Aldo. Se Aldo for fazer algo que é para ganhar dinheiro, e dinheiro é uma coisa negativa, dinheiro é uma coisa que traz infelicidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou travar ele aqui. Eu vou bloquear ele nessa coisa aqui. Por quê? Porque aí ele para, e aí ele fica quieto. Ele fica quieto por quê? Porque se ele evoluir nessa área, se ele prosperar nessa área, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa negativa. Se Aldo ganhar dinheiro, ele vai se tornar uma pessoa automaticamente o quê? Infeliz. Por quê? Porque durante toda a minha vida eu fui ouvindo isso e aquilo foi sendo registrado nessa caixinha aqui. Então, qual que é a parada? Quando você cresce sendo repreendido pelos seus erros. E você ser repreendido porque você errou uma vez é uma coisa que é negativa. Óbvio que você tem que ser repreendido por coisas que você continua errando o tempo todo nas mesmas coisas. Mas porque você errou uma vez, você ser repreendido, isso está errado. Então, quando você vai para uma situação nova, para um ambiente novo, onde você precisa fazer uma coisa nova, uma coisa completamente diferente, vem uma enxurrada de informações que seu cérebro foi adquirindo durante o tempo. Ou seja, essas coisas são coisas que você acredita. Tá lá, tá registrado nas caixinhas do seu cérebro. Então, isso daqui são coisas que você acredita porque você passou a vida toda ouvindo essas coisas. Tá dando para captar até aqui, né? Você passou a vida ouvindo essas coisas, tudo isso ficou registrado. Isso daqui entra para o seu sistema de crenças, ou seja, isso daqui são as coisas que você acredita. Por mais que você não se questione em relação a isso, por mais que você não acredite de uma forma ativa, de uma forma consciente, mas você acredita nessas coisas inconscientemente, ok? E o que a gente acredita inconscientemente é o que vai fazer a gente agir em determinadas situações, mesmo sem perceber. Quantas vezes a gente não tem uma situação como essa que a galera tá falando aqui? Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu me sinto travado. Por que você se sente travado? Porque o seu inconsciente vai te travar. Seu inconsciente vai te travar por quê? Porque tá registrado lá, tá lá, tudo registrado, e o registro que ele tem é algo, o registro que seu cérebro tem sobre aquilo é algo negativo. Então, qual que é a parada? Primeira coisa, para a gente poder começar e para a gente começar a resolver esse problema em relação a essa trava que você acaba tendo todas as vezes que você vai desenvolver um negócio novo, você vai desenvolver uma coisa nova. Primeira coisa é você começar a se questionar, ok? Você trava quando você vai fazer uma coisa nova? Beleza, se questiona. Por que eu tô travado? Às vezes você vai ver que não tem motivo nenhum para você estar travado. Zero. Não tem motivo. E aí o que é que você vai fazer? Você vai lá e faz. Às vezes você vai ver que é porque você está preocupado com a opinião das outras pessoas. Por exemplo, quando eu fui começar a me comunicar no Instagram, que eu comecei a gravar stories pela primeira vez, eu comecei justamente porque eu tive clareza do seguinte, eu olhei e falei, pô, velho, eu quero ganhar mais dinheiro. Ponto. Era meu objetivo final. Quero ganhar mais dinheiro. Ok. Esse é o resultado final. Isso aqui é o que eu quero ter, né? No final. Deixa eu ver se minha sandália ainda tá com risquinho aqui. Já eu uso o exemplo da sandália. A sandália ainda tá aqui pela metade, ó. Já lavei, já saiu aqui.
Aqui é a representação do dinheiro, tá? Que eu tinha feito um vídeo, eu postei nos meus stories essa semana. Esse era o resultado final que eu queria ter, o dinheiro, ok? O que foi que eu percebi? Eu percebi que eu estava aqui, o dinheiro estava do lado de cá, ok? A gente estava em situações opostas. E se eu queria chegar até aqui, eu ia precisar ter veículos que me levassem mais fácil até aqui. E um desses veículos, ou seja, uma dessas habilidades que eu ia precisar adquirir era a habilidade da comunicação. Por quê? Comunicação gera visibilidade, visibilidade gera networking, gera negócios e negócios geram dinheiro. Aí eu olhei para aquilo e falei, beleza, eu vou começar a destravar essa coisa dessa comunicação. E aí quando eu comecei a gravar stories no Instagram, quando eu comecei a postar e tal, o que é que acontece? A galera começa, rapaz, você é muito ruim, pô, para com isso. Não, mas você é ruim demais. E aí o que é que acontece? Você olha para aquilo e você fala, pô, velho, realmente eu sou ruim. Aí o que é que você faz? Você para. Velho, se você nunca falou, se você nunca começou a estudar sobre isso, se você nunca começou a destravar a comunicação, como é que você vai ser bom nisso aqui? Não tem como. Não tem como. Aí o que é que acontece? Você vai lá, você posta algo preocupado com a opinião das outras pessoas, né? Ou então você fala assim, não, eu não vou postar desse jeito porque eu sou perfeccionista. Que a galera fala de perfeccionismo como se fosse uma coisa boa, mas é uma merda. É uma merda. Perfeccionismo é uma desgraça, é uma coisa que atrasa a sua vida. Porque você sempre quer esperar estar com tudo perfeito para poder começar, mas nunca vai estar tudo perfeito. Nunca vai estar tudo perfeito. Nunca, nunca. Para mim, até hoje, a minha situação ainda não está uma situação perfeita, ainda não está a situação favorável para eu poder fazer alguma coisa, mas eu vou lá e faço. Esse final de semana, eu fiz um curso presencial lá no escritório, que é um curso chamado Formação Rápida para Gestores de Tráfego. É um curso presencial onde eu formo gestores de tráfego numa imersão de 2 dias. E o primeiro eu fiz no meu escritório. Por quê? Se eu for esperar ter 100 pessoas para poder se inscrever no curso, para alugar um espaço bonito, um espaço top, para as fotos ficarem legais, eu não vou fazer. Eu preciso começar. E aí eu fui lá e fiz o treinamento. Quando chegou em um determinado momento do treinamento, eu cheguei pro pessoal e falei assim, antes de acabar, assim que a gente voltou do almoço, eu falei assim, eu quero que você faça uma crítica sobre esse curso aqui. Eu quero que você me dê uma crítica. Aí teve uma que falou assim, pô, não sei, crítica eu não tenho, mas é porque a sua didática é boa, não sei o que. Eu falei, não, desculpa, vai parecer arrogante isso daqui. Mas eu já sei que minha didática é boa, todo mundo me fala isso, eu não quero saber isso. Eu quero saber uma crítica, eu quero que você me diga algo que teve nesse treinamento que podia ser melhor. E aí a galera começou a me dar várias coisas, eles começaram a falar várias coisas. Eu falei, beleza, perfeito, fui anotando tudo. E eram coisas que eu tinha ciência, que eram coisas que eu ia precisar melhorar. Mas o primeiro eu fui lá e fiz. E esse é que é o problema. Se você for observar, todo mundo que é grande hoje em dia, você vai ver caras aí. Outro dia eu dei um exemplo aqui. Tem um cara que eu acompanho, que o cara já chegou a fazer live para 200 mil pessoas. Você tem noção do que é você fazer uma live para 200 mil pessoas? Você ter 200 mil pessoas ali de pico, ao vivo, te assistindo, porque você está fazendo um evento? Tem gente que faz isso. Vai olhar os vídeos desse cara de 3, 4 anos atrás. Era horrível. Só que qual que é a parada? O cara é um cara que internalizou aquilo e falou assim, não, eu vou ser o cara que mais vou fazer live. Eu vou fazer 1000 lives em um ano. Ó a loucura de uma parada dessa. Ó o nível do negócio. Aqui mesmo pra mim. Antes de eu começar a fazer essas lives, pra mim foi uma coisa que foi desafiador. Eu ficava na cabeça tipo assim, rapaz, velho, eu começo ou não começo? Eu vou ou não vou? Todos os dias, antes de anunciar no Instagram, eu ainda tava nessa. Eu ficava assim, pô, velho, eu não sei se eu faço. Aí o seu próprio cérebro vai começar a inventar desculpas para poder te travar. Por quê? Porque isso é uma coisa que vai gastar energia. E seu cérebro prefere o quê? Seu cérebro prefere economizar energia. Então o seu próprio cérebro vai ficar criando justificativas. Primeira coisa, horário. Aí você olha assim e fala, pô, velho, a live é 6h06 da manhã, velho. Eu preciso fazer esse horário, porque se eu fizer num outro horário mais tarde, talvez dê mais gente. Beleza, mas vai atrapalhar a minha rotina. Então eu preciso que seja cedo. Pô, mas se eu for fazer 6h06 da manhã, eu vou ter que acordar 5 horas. E aí, se eu vou ter que acordar 5 horas e a live é todo dia, não importa a hora que eu fui dormir, eu vou ter que acordar. E isso aconteceu essa semana. No dia do pré-feriado aí de São João, eu fui dormir 1 hora da manhã e acordei 5 horas para poder fazer a live. E tá tudo bem. Sabe qual que é o negócio? O cérebro ele vai criando todas essas justificativas antes de você fazer uma coisa muito importante, que se chama compromisso público.
A partir do momento que eu criei um compromisso com vocês, acabou, já era. A partir do momento que eu olhei assim, eu falei, não tô nem aí, eu vou fazer do jeito que tá mesmo e pronto, e acabou. Aí, fiz a primeira live. Alguns amigos estavam na live, e a primeira live eu não tava com... Aqui eu tô com duas... Aqui não tá top, não tá, ainda não tá do jeito que eu quero, mas não tô nem aí. Eu tenho uma luz vermelha aqui atrás, que dá essa coisa aqui, eu tenho um ring light do lado de cá, eu tenho outro do lado de cá. E quando eu fiz a primeira live eu não tinha nada, tava sem nenhum, isso aqui, esse ring light tava no escritório, a luz lá também e tal. Só que a primeira live eu precisava destravar, eu precisava começar. E aí, chega, apagou aqui, fui falar de uma das luzes, o notebook descarregou. Aí, o exemplo aqui na prática agora. Aqui descarregou, deixa lá, paciência. Aliás, tá fácil. Coisa fácil a gente resolve na hora. O que não pode é ficar travando por causa de bobagem, tá? Mas que é fácil de resolver, vamos resolver agora. Só que qual que é o ponto? Fui fazer a primeira live, aí eu pedi o feedback para 2 amigos meus que assistiram a live. Falei, velho, o que é que você acha que dava para melhorar? Aí, desses 2 que eu perguntei, os 2 me disseram assim, velho, você podia melhorar a parte de cenário, de ambiente e tal. Aí eu falei, pô, velho, é verdade, faz sentido. Eita desgrama. Eu falei, é verdade, faz sentido. Realmente, isso não é uma coisa que tem que melhorar. Aí o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a fazer as próximas lives no escritório. Tava indo pro escritório 5 horas da manhã e tal, só que isso tava atrapalhando demais meu dia em relação à logística e etc. Eu falei, não, vou continuar fazendo a live em casa. E aí, fui melhorando. E tá aí, tá do jeito que tá. Vai ter o que melhorar? Sempre vai ter. Sempre vai ter, mas o grande ponto sempre vai ser, você não pode deixar se travar pela situação inicial, pelo start, pelo início. Isso daqui é uma coisa que está me consumindo muita energia. Muita. Essas lives que eu estou fazendo todo dia tá atrapalhando o meu trabalho, de verdade. Por quê? Porque às vezes eu acabo a live, eu já estou meio mentalmente cansado, porque eu já passei 1 hora falando o tempo todo, eu já estou mentalmente cansado, eu paro um pouco, dou uma respirada, assisto alguma coisa, dou uma aliviada na mente antes de começar a trabalhar. E é uma coisa que está gastando energia, mas é uma coisa que está tendo a sua recompensa, está tendo o seu benefício. Por quê? O fato de eu estar todo dia aqui fazendo uma live para vocês é um treinamento diário para mim. Eu quero investir cada vez mais nessa coisa da palestra, de falar, de fazer mais live, de fazer evento presencial, de palestrar. Eu quero mais isso. E para eu melhorar cada vez mais nisso, eu preciso de quê? Eu preciso de prática. Eu preciso de treinamento. Ah, mas você quer palestrar? Você tem que palestrar. Eu estou palestrando aqui. A diferença é que eu não estou em cima do palco, com um microfone e com milhares de pessoas. Mas eu estou palestrando. E estou palestrando todo dia. Por quê? Isso daqui é uma coisa que desenvolve meu raciocínio. Vocês já pararam para pensar que para falar na velocidade que eu falo, eu tenho que ter um raciocínio muito rápido? Isso aí vocês já observaram, mas eu sou um cara que quando eu pego o ritmo aqui do negócio, que eu engreno na informação, eu começo a falar, e o negócio é rápido, o negócio é dinâmico. E justamente isso acontece por quê? Porque eu desenvolvo o meu raciocínio. Justamente porque o fato de eu estar aqui conversando com vocês, de estar dando essa palestra todo dia para vocês de manhã aqui, é uma coisa que desenvolve cada vez mais o meu raciocínio. As ideias, elas começam a vir meio que de uma forma automática, o negócio começa a fluir muito mais. Mas imagina a merda que foi minha primeira live. Imagina como que foi. Ó, zoada, rapaz. Imagina como que foi a minha primeira live. Imagina como que foi o primeiro story que eu postei no meu Instagram. Era triste, mas eu só consegui desenvolver essa habilidade depois de eu começar a praticar, depois de eu começar a fazer, depois de eu começar principalmente a me questionar em relação ao porquê eu não conseguia, desenvolver essa habilidade. O fato de eu começar a questionar isso foi uma coisa que fez com que eu literalmente destravasse e começasse a fazer. Mas, principalmente, você não tem compromisso com a opinião das outras pessoas. Você tem compromisso com o seu resultado final. Imagina o seguinte, imagina que você tem lá 60, 70 anos de idade. 70, né? A média de expectativa de vida aí do brasileiro. Você tem lá 70 anos, você tá com seus netinhos, ou não, né? Às vezes você é uma pessoa que não quis nem ter filho. Você olhou para aquilo e falou, não, depois eu faço. Quando foi ver, passou o tempo, acabou, a porta fechou, já era, não tem como ter filho. Ou então você pensou assim, não, eu sou muito pobre, como é que eu vou sustentar uma criança? Ou então, nossa, o mundo tá tão ruim, para que eu vou ter filho? Às vezes você é até uma pessoa dessa, né? Se é assim, nem neto você não vai ter. Ou então você é uma pessoa que tem filho, não dá instrução pro seu filho, aí você não vai ter neto, por quê? Porque você também não deu a instrução. Mas enfim, imagine que você tem 70 anos, está conversando com seu neto e falando assim,
Pô, velho, quando eu era novo, sabe esse negócio de marketing digital que você vê aí que hoje todo mundo é rico, por causa desse, todo mundo não, mas você chega pro seu neto e fala assim, você vê esse negócio aí, desse negócio de marketing, que tem tanta gente rica, tanta gente que ganhou tanto dinheiro por causa desse negócio. Pois é, quando eu era mais novo, isso aí foi da minha época. Eu até queria começar, eu até tinha vontade de começar, até comprei um curso bom, o curso era top. Comprei uma mentoria e tal. E aí seu neto, tá, mas e aí, o que foi que aconteceu? Ah não, quando eu ia botar em prática eu travava. E aí vinha passando o dia a dia, né? Eu tinha outras coisas pra fazer e acabei deixando isso aí de lado. Aí eu desisti. Aí seu neto vai olhar e vai falar assim, top, hein, vô? Tu bom, hein? Tu bom. E esse é um exercício que você tem que fazer. E eu sempre dou esse exemplo de exercício, por quê? Porque você tem que escolher qual que é a dor que você quer. Qualquer caminho que você for seguir, você vai ter dor em alguma coisa. Por exemplo, ir pra academia fazer exercício. É uma coisa que gasta energia. É uma coisa que dói, né? É uma coisa que dói, né? Você fazer exercício, você fazer dieta, dói, não dói? Você deixar de comer as coisas que você gosta, dói. Isso gera uma dor. Só que tem outra dor. Qual é a outra dor? A outra dor é a dor de você estar acima do peso. A outra dor é a dor de você começar a ter problema de saúde por falta de exercício físico ou por excesso de comida. E eu já fui essa pessoa. Eu já tive essa dor pelo excesso. Eu já tive quase 110 quilos. E o dia que eu me revoltei, foi um dia que eu me revoltei, eu olhei assim e falei, não. Foi um dia que minha esposa estava grávida e eu tinha dificuldade em me abaixar para amarrar o sapato. Eu não conseguia. Tipo, abaixar. Para eu amarrar o sapato eu tinha que sentar, tipo como eu tô aqui agora, né? Aí eu tinha que levantar o pé aqui assim para poder amarrar. Porque se fosse para eu abaixar mesmo, tô tipo assim, ó. Tô aqui em pé, me abaixar para amarrar o sapato. A boia que eu tinha aqui nessa região. Tinha uma boia da desgrama aqui. Não deixava. E aí teve um dia que eu forcei, né? Pra poder abaixar pra amarrar o sapato. Sei lá, era alguma coisa que eu fui pegar no chão, alguma coisa assim. Nesse dia, um short meu rasgou. Era um short de tecido Tecido, tipo de roupa assim, não é nylon. Enfim, moletom. Era aquele short de moletom. Eu tava com um short daquele, quando eu me abaixei, velho, abriu um rasgo aqui, ó. Bem na minha bunda, um rasgo desse tamanho. Aquele dia foi o dia que a raiva de estar naquela situação me consumiu. Eu gerei uma ira naquele momento. E qual que é o negócio? A gente precisa aprender a canalizar a energia que a gente tem. Esse aqui é o segredo do resultado. É a canalização de energia. Naquele dia, eu podia pegar aquela ira que eu tava, aquela raiva que eu tava, e descontar aquilo mesmo em mim. Eu poderia pegar aquela raiva e gerar algo negativo em mim, de ficar tipo assim, pô, eu sou um merda, velho. Eu sou um bosta. Eu tô desse jeito aqui, eu não era assim, agora eu tô e tal, e eu não consigo, eu bebo demais, eu como demais, eu tô ansioso, eu tô sofrendo por ansiedade. Eu bebia todo dia nessa época. Eu bebo demais e não dá, velho. Não dá, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu podia usar a minha raiva pra isso, né? Ou então eu podia usar essa minha raiva como um combustível. E eu tinha um outro combustível, que era o fato da minha esposa estar grávida. Eu olhava pra mim mesmo naquela situação e falava assim, não, pô, não. Se esse for o exemplo que eu dou pra minha filha vai ser do mesmo jeito. E eu não quero que minha filha passe por esse tipo de situação que eu tô passando. Então, eu tenho que ser a pessoa que vai promover a mudança na minha própria vida. Porque a mudança na minha própria vida é uma mudança que vai impactar gerações. Vocês já pararam pra pensar nisso? Vocês já pararam pra pensar que a vida que você escolhe viver hoje é uma vida que vai impactar o resultado da vida dos seus filhos e de uma próxima geração inteira, de gerações e gerações, algo que você escolhe mudar hoje na sua vida? Você já parou para pensar no impacto que tem isso? O impacto que tem você só viver essa vida do deixa a vida me levar? Uma merda de vida que você olha assim e fala assim, ah não, tá de boa, depois eu resolvo. Ah não, eu quero fazer tal coisa, mas eu tô travado. E aí você vai lá e deixa pra lá. Vocês já pararam para pensar nisso? Então a gente sempre vai ter que escolher uma dor. Aí, nessa época, qual foi a dor que eu escolhi? Nessa época eu escolhi a dor de quê? De cair pra dentro, de fazer exercício todo dia fazer exercício. Eu escolhi a dor de começar a me alimentar bem. Eu escolhi a dor que ia me edificar e não a dor que ia me destruir. E aí tem muitos artifícios, se vocês pararem para pensar o tanto de artifício que eu já dei aqui na live para vocês resolverem esses problemas, ó, primeira coisa, no meu caso, compromisso público.
que o compromisso público é o que eu fiz para poder estar ao vivo com vocês aqui todos os dias. Independente de eu ir dormir 8h30 da noite ou eu dormir 1h da manhã. Ontem eu estava numa situação, eu estava degradante ontem. Ontem eu fui deitar com minha filha na cama, era 8h pouca da noite, eu apaguei, eu nem vi nada. Eu só deitei com ela e eu apaguei. Que é algo ruim, porque às vezes você acaba ficando muito cansado. Mas, porra, aconteceu, porque teve dia essa semana que eu praticamente perdi noite, que eu dormi 4 horas só, então eu precisava, meu corpo ainda estava nessa necessidade de recuperar essa energia. Então, o compromisso público é uma coisa, o não compromisso com o erro, o não compromisso com a opinião das outras pessoas é um outro artifício que você vai usar, que vai ser uma coisa aceleradora de resultados. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem o primeiro episódio do meu podcast, que é os 3 princípios aceleradores de resultado. Assistam depois, tá? Tá tanto no Spotify, chama Exponencial Podcast. EXPONENCIAL, Exponencial Podcast. E no YouTube tem lá o meu canal Aldo Rosendo, tá? Meu canal do YouTube. Tem os episódios do meu podcast, inclusive no meu canal do YouTube tem a gravação dessas lives aqui, tá? Então se você é alguém que chega no final ou você acaba acordando mais tarde e tal e quer assistir a gravação das lives, tá lá no meu canal. Então, ó, eu já trouxe aqui para vocês vários artifícios para vocês destravarem em relação a isso. E qual que é o ponto principal? Sempre, principalmente no meu caso, não tem no Deezer, só no Spotify por enquanto, tá? Vou até analisar sobre isso, mas por enquanto tem no YouTube. No meu caso, eu ensino tráfego pago, beleza? Eu tenho uma empresa de gestão de tráfego, então a minha empresa gerencia anúncios para outras empresas e a gente gera resultado através do tráfego pago, ok. E aí o que é que acontece? Eu também ensino pessoas, eu também formo pessoas que querem atuar nessa área. E o que é que acontece? A primeira coisa que eu sempre falo nas primeiras aulas de tráfego é sempre o seguinte, assiste a aula, vai assistindo, pausa a aula, abre no seu computador e coloca em prática. E faz. Assiste, pausa, coloca em prática. É a primeira coisa que eu sempre falo. E aí depois chega o pessoal e fala assim, eu tô travado, eu não consigo começar. A minha pergunta é sempre a mesma. Você colocou em prática o que você estava aprendendo? Você aplicou de verdade ali o que você estava... não e tal. Véi, tráfego pago é 100% prática. Se você ficar anotando as coisas, você não vai aprender. Você tem que praticar, você tem que fazer a tarefa do que é aquilo ali. Assistiu, aplicou. Não avança, não vai para a próxima aula até você ter aplicado aquilo ali. Por quê? Porque o tráfego pago, quando você vai começar a fazer, tem aquela parte toda de configuração inicial, que é abrir o gerenciador, configurar o gerenciador, criar conta, adicionar meio de pagamento, fazer aquecimento de conta, papapá. Essa é a parte que é a parte infinitamente mais chata. Isso é o mais chato, mas não é isso que gera resultado para você. Não é essa a parte inicial. A parte inicial é a parte mais demorada, é a parte mais chata e não é a parte que gera resultado para você. Pra que raios você vai ficar anotando coisa por coisa? Véi, copia e cola o que tá no vídeo. Só deixa a sua conta pronta para poder anunciar, que depois você vai começar a se envolver com o que importa. Depois você vai começar a executar, você vai começar a se envolver com o que realmente gera resultado de verdade. Bora, Wesley? Como é que tá, irmão? Beleza? Então essa parte inicial é a parte que você tem que fazer o quê? É a parte que você tem que copiar e colar, deixar tudo pronto. Para quê? Para depois você dar o start de verdade e fazer o negócio acontecer. Então, sempre quando você trava, quando você vai fazer alguma coisa, é porque, primeiro, na maioria dos casos, é a preguiça gourmet, né? A procrastinação. Eu sou procrastinador. E tem uma diferença muito grande entre você ser e estar. Ser é uma coisa, estar é uma coisa completamente diferente. Eu, em muitos momentos no dia a dia, eu estou em momentos de procrastinação. Tem hora que eu tô cansado, tem hora que eu já trabalhei, aí eu olho assim e falo, amanhã eu faço isso aqui. E tá tudo bem, mas depois de quê? Depois de eu já ter executado muita coisa, depois de eu já ter realizado várias tasks, várias tarefas do dia a dia, aquele momento é um momento que eu estou em um momento de procrastinação. Mas a partir do momento que você assume para você um título para a sua vida de eu sou um procrastinador, você vai virar uma pessoa procrastinadora. Tudo que você tem para fazer, você vai deixar para depois. Você não vai executar o que você tem para fazer. Relaxa, que se você se rotula dessa forma, é como você vai ser.
é como você vai ser. Então, o primeiro ponto que muitas vezes trava as pessoas é a tal da procrastinação, né? E aí, qual que é o ponto que eu trouxe para vocês? É a gente parar e se questionar o porquê das coisas. É você se questionar o porquê as coisas acontecem na sua vida. Beleza, você está procrastinando agora. Por quê você está procrastinando? No meu caso, essas lives aqui mesmo, um dos motivos pelo qual eu fiz, porque tem alguns, né? Tem vários, mas um dos motivos também pelo qual eu comecei a fazer essas lives é que eu tava há um bom tempo sem fazer live. Eu tava até gravar stories, gravando mesmo, aparecendo, falando e tal. Eu percebia que eu tava falando pouco. Tava falando muito pouco. E eu tava incomodado já. Eu já tava meio puto com isso. E eu percebia que todas as vezes que eu precisava gravar uma aula, eu ficava procrastinando. E eu comecei a me questionar o porquê. Aí eu olhei e falei, eu já entendi o porquê. Eu estou procrastinando quando eu preciso gravar uma aula, por exemplo. Por quê? Porque eu tô falando muito pouco ultimamente. E quando eu percebo, quando cai na real um problema que eu tenho, o plano de ação para poder resolver aquele problema é um plano de ação cabuloso. No meu caso, o que foi que eu fiz? Eu olhei assim e falei, pô, velho, o que eu vou fazer? Vou lançar um podcast. Eu lancei meu podcast. Pra vocês terem noção, quando eu lancei mesmo o podcast, porque eu já tinha a ideia, já tinha um nome, e aí tava naquela, né? O podcast não estava sendo a minha prioridade no momento, que às vezes é um outro ponto também que faz você procrastinar as coisas, é você não ter aquilo como prioridade na sua vida. O podcast não estava sendo a prioridade, era uma coisa que sempre estava ficando para depois. Só que eu já tinha essa necessidade, eu precisava falar, eu precisava abrir a boca, porque aqui mesmo a gente já viu nas nossas lives, no livro de Provérbios, que a nossa boca ela tem o poder de produzir vida ou de produzir morte. A gente que escolhe. As nossas palavras elas têm poder, mas a gente escolhe se a gente quer a gente escolhe se a gente quer gerar vida ou se a gente quer gerar morte nas nossas palavras. Isso é uma escolha que a gente vai ter. E a gente todos os dias tem essa escolha. A gente tem essa escolha no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente sempre vai escolher o que é que a gente quer produzir. E a nossa boca, as nossas palavras, elas têm o poder de produzir algo na nossa vida. Elas têm o poder de produzir algo ao nosso redor, no ambiente que a gente está. Então, eu percebi que uma coisa que estava me travando todas as vezes que eu precisava gravar uma aula era o fato de quê? De que eu estava falando muito pouco. Estava falando pouca prática em relação à fala. Precisava desenvolver mais habilidades em relação à fala ao vivo também. E aí eu falei, não, vou meter as caras nisso daqui, vou lançar um podcast, vou começar a fazer live todo dia. E quando eu comecei o podcast, mais um exemplo do perfeccionista, né? Sou perfeccionista, gosto de tudo perfeito para poder começar. É otarice o nome disso. Quando eu lancei meu podcast foi o seguinte, eu liguei pro cara do estúdio num dia, foi numa segunda eu acho, liguei pro cara e falei, irmão, é o seguinte, velho, preciso lançar meu podcast para ontem. Não aguento mais, eu preciso começar logo, eu preciso dar o start. Eu não tinha uma identidade visual, não tinha uma logo pro podcast, eu não tinha nem tema, não tinha tema pro podcast. Aí eu liguei pro cara do estúdio e falei, irmão, é o seguinte, preciso começar, como é que você tá de agenda aí? Aí ele é um cara muito gente boa, e aí ele, não, pô, diga aí, você que vê, veja que dia que você quer ir, e aí depois você me fala. Eu falei, não, irmão, depois não, preciso resolver essa parada agora. Como é que tá de dia aí? Não, veja um dia. Eu falei, irmão, seguinte, hoje. Não, hoje não dá mais. Eu falei, beleza, e amanhã? Como é que tá a agenda amanhã? Não, amanhã tem como. Eu falei, pronto, pode botar aí amanhã. Amanhã eu quero o período da manhã e amanhã eu vou começar meu podcast. E aí, o dia passou, foi um dia que eu tava ocupado, o dia todo, o meu sócio também, Marquinho inclusive já tá na live. Descaração, viu? O cidadão não tá aqui na live. E aí, quando deu 10 horas da noite do dia anterior ao início do podcast, tava eu e Marquinho sentado na calçada, na porta de uma farmácia, aqui no Alphaville. A gente estava sentado na porta de uma farmácia definindo quais seriam os temas do podcast do outro dia. E aí tem gente que vai dizer, não, mas isso é incompetência, é desorganização, é irresponsabilidade. Não, irmão, é só antiperfeccionismo. É só uma coisa que precisa nascer. E aí os próximos, o que foi que aconteceu? A gente já tem tema para todos os outros podcasts. A gente já tem vários podcasts gravados, os podcasts já estão todos agendados. Aí você começa do jeito que dá e depois você faz o quê? Depois você vai organizando tudo que você precisa organizar. Quando? No meio do caminho. Depois que você começou, você começa a organizar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Beleza? Vamos para os próximos provérbios aqui que eu palestrei em cima desses provérbios aqui para a gente poder ir pro encerramento. Fechou? Então,
Versículo 17. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Pô, coitado do cachorro, né, velho? O cachorro tá passando do nada, alguém vai lá e puxa na orelha do cachorro. Isso é quem? É quem se mete na discussão dos outros. Então, já sabe, né? Não precisa nem falar muita coisa sobre isso aqui. Quem se mete na discussão dos outros é como quem faz isso. Então, tá vendo a discussão dos outros, fica na sua. Se você for solicitado, você abre sua boca. Se não, ó, fica quieto, vai cuidar da sua vida, fica de boa e tá tudo certo. Como o louco que lança fogo, flechas e mortes, pesado. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Não, irmão, fez por brincadeira não. O nome disso é vagabundagem. O próprio Salomão está dizendo pra gente aqui que isso é como um louco que lança fogo, flechas e morte, tá? Sem lenha o fogo se apaga e não havendo difamador cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Boa, Cláudia, no progresso, depois a ordem, é isso aí. Ó, o que o carvão é para as brasas, ou seja, o carvão faz o que com a brasa? Acende mais, né? Faz aquilo ali crescer. E a lenha é para o fogo, a mesma coisa. Assim é o briguento para acender uma discussão. Tá? E o briguento é alguém o que? Tolo, que é contrário à sabedoria, que é justamente o que a gente está buscando aqui todo dia. São os segredos da prosperidade, né? A gente buscar os segredos aqui e pelo que a gente já viu, o principal e maior dos segredos da prosperidade é justamente a gente buscar a sabedoria. E a sabedoria, ela está em todas as áreas da nossa vida e é o que a gente está vendo todos os dias aqui na nossa live, né? As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Ó. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Isso daqui é aquela história, né? Aquele ditado popular que diz que mentira tem perna curta, que uma hora a mentira, ela vai ser, a verdade vai ser revelada. É isso aqui, ó. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Não tem como você fingir ser alguém que você não é. Não tem como você ser um personagem. Eu vou dar um exemplo de mim. Posso ser vulnerável aqui pra vocês aqui agora? Eu posso assumir uma coisa íntima e pessoal aqui pra vocês aqui agora? Eu vou falar. Vou falar, tá bom? Quando eu comecei a buscar de verdade um relacionamento com Deus, eu comecei a falar no Instagram, comecei a fazer live sobre isso e tal, e aí era foto, lendo a Bíblia e tal, não sei o que. E o que foi que eu percebi? E eu tô sendo vulnerável para assumir isso aqui pra vocês, tá? E aí o que foi que eu percebi? Eu percebi que as pessoas que me seguiam, elas não engajavam com isso. E falar o que as pessoas querem ouvir hoje na internet é uma coisa que dá muito lucro, financeiramente falando. Você falar o que as pessoas querem ouvir te dá lucro, financeiramente falando. Eu comecei a falar isso agora, inclusive começou a sair um monte de gente na live. Tá tudo bem. Falar o que as pessoas querem ouvir dá lucro. Mostrar o que as pessoas querem ver dá lucro. E muitas vezes para você fazer isso, você precisa falar ou mostrar coisas que não necessariamente você quer. Por exemplo, uma coisa que é muito chata na internet é ficar ostentando. Como? Ficar toda hora mostrando, por exemplo, notificação de venda. O tempo todo. Eu continuo vendendo todo dia, eu continuo vendendo toda hora, eu continuo vendendo produto no tráfego direto, eu continuo vendendo serviço na minha agência o tempo todo. Mas eu nunca gostei de postar isso o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas que eu acabo atraindo fazendo isso são pessoas que estão focadas mais no imediatismo, são pessoas focadas ali só no dinheiro. E sendo bem sincero, por mais que eu venda menos não fazendo isso, não mostrando mais, não ostentando mais esse tipo de coisa, por mais que eu venda menos, mas eu me sinto melhor fazendo isso. Por quê?
Porque o ato de fazer isso não transmite quem eu sou. Por que eu tô fazendo essas lives aqui todos os dias? Por que não tem 200 pessoas aqui nessa live agora? Porque eu não tô aqui o tempo todo falando de dinheiro, eu tô falando sobre sabedoria. E como eu sei que a maioria das pessoas é tola, e tá tudo bem, é normal, sempre vai ter, a maioria das pessoas sempre vai ser pessoas que não têm sabedoria. Você parar pra pensar, a sabedoria é algo que é restrito a uma minoria de pessoas. Porque a sabedoria é para quem busca, certo? Então, se eu fizesse live aqui para poder falar de dinheiro, para fazer promessa de dinheiro e tal, não tinha 18 pessoas como tem aqui agora na live. Ia ter 200, ia ter 150, ia ter 300 pessoas na live. Mas, sendo sincero, não é com esse tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Quem só quer ver carro, viagem, não sei o quê, tem tantas outras opções de pessoas para poder seguir. Agora, se você é uma pessoa que tem princípios, se você é uma pessoa que pensa em prosperar em todas as áreas da sua vida, se você é uma pessoa que quer buscar sabedoria, se você é uma pessoa que quer prosperar financeiramente, com princípios, sem precisar mentir, sem precisar enganar, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Eu acho muito válido a gente ter essa clareza em relação a isso, né? Se você é uma pessoa que, pô, velho, eu quero aprender algo com você, mas eu quero vender porcaria na internet. Quero vender merda, eu só quero vender. Independente de ser um produto que presta ou não, beleza, tá tudo bem. Tem várias outras pessoas aí na internet para você aprender. Várias, milhares, é o que mais tem, na verdade. Agora, se você quer começar a desenvolver um negócio baseado em princípios, se você quer aprender a evoluir em todas as áreas da sua vida, cola comigo que a gente tá junto nessa. Ontem mesmo, na live que a gente estava aqui, teve uma hora que alguém fez uma pergunta sobre relacionamento e eu comecei a falar algumas coisas, né? Coisas íntimas até da minha vida, mas eu sei que essas coisas que eu trago são coisas que vão ajudar as outras pessoas de alguma forma. E aí uma pessoa fez uma pergunta sobre relacionamento e eu respondi trazendo algumas coisas da minha intimidade e foi um amigo meu, inclusive, um cara amigo mesmo, brother e tal, próximo. E aí assim que acabou a live ele falou assim, véi, bora Joãozinho, beleza, irmão? E aí assim que a live acabou, esse cara falou assim, véi, posso te ligar rapidão? Aí ele me ligou. E ele começou a falar, ele falou, véi, eu saí de um relacionamento recente, eu tava namorando com uma pessoa, e ela terminou comigo, e pra mim tava tudo bem, porque eu achava que eu que tava certo em todas as atitudes, mas isso daí que você falou na live, tal coisa, é exatamente igualzinho como eu sou. A forma como você disse que você era, e você precisou mudar para poder o seu relacionamento dar certo, é exatamente o que eu venho fazendo, e eu achava que eu tava certo sendo assim. E ao assistir essa live eu tive a clareza de que eu que tava errado. E agora, velho, o que é que eu faço? Falei, irmão, vai conversar com ela. Vai trocar uma ideia, vai pedir perdão, continua buscando sabedoria. Continua buscando conhecimento, buscando sabedoria sobre essa área da sua vida, que é uma área de relacionamento. Continua buscando sabedoria sobre todas as áreas da sua vida. Então, o que a gente está fazendo aqui é sobre isso. É sobre a prosperidade, é sobre a evolução. Porque o prosperar, o ato de prosperar, eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive, não é a gente ganhar mais dinheiro. Prosperar é a gente evoluir em todas as áreas da nossa vida. Eu já tive a experiência de acertar no negócio, de fazer muito dinheiro no negócio, mas eu estar assinando peso, eu estar infeliz, eu estar ansioso, eu estar praticamente com o pé numa depressão. Eu já tive essa sensação. E pra mim, sinceramente, não vale a pena. Pra mim não vale a pena criar um personagem no Instagram e só viver ostentando o tempo todo, mostrando o tempo todo o faturamento, venda e etc. Por quê? Eu vou mostrar isso, mas eu vou atrair pessoas que não têm princípios iguais aos meus. Eu vou atrair pessoas que elas simplesmente querem ganhar dinheiro a qualquer custo. E não é assim comigo. Se eu não sou assim, para que eu vou transmitir uma imagem diferente da imagem que eu sou? Então, esse versículo aqui, que é o 26, ele traz justamente sobre isso. É uma relação em relação a isso, né? Que ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade vai ser exposta diante de todos. Então, não adianta você querer mostrar ser uma pessoa que você não é. Não adianta você querer fingir ser algo que você não é. No final das contas, as coisas vão ser reveladas. Sempre, sempre. Você pode mentir, você pode enganar durante um tempo, mas no longo prazo, no final das contas, você sempre vai acabar mostrando quem realmente você é. Quem verdadeiramente você é, e não o personagem que você quer mostrar. Porque rede social é sobre isso, né? É sobre personagens, é sobre as pessoas criarem personagens, é sobre elas quererem mostrar só o lado bom de tudo. É só elas quererem falar só o que as pessoas querem ouvir.
E eu não tô aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu tô aqui para falar o que eu acho que vocês precisam ouvir. Eu tô aqui pra gente fazer esse estudo aqui. Eu tô aqui para mostrar para você um caminho onde você pode evoluir na sua vida, onde você pode prosperar, sem você precisar enganar as outras pessoas. Eu tô aqui para falar que é bom você prosperar financeiramente, mas tão bom quanto isso, melhor que isso, na verdade, é você prosperar financeiramente e você ter uma família. Tão bom quanto isso é você prosperar financeiramente e você ser alguém que teme a Deus. Porque não adianta nada. Não adianta nada você ganhar o mundo, você ficar um multimilionário e você virar um idiota. Você virar um babaca vazio que só tá atrás de coisa. Onde ninguém ao seu redor tem um mínimo de afeto, um mínimo de querer te ver bem. Porque você é uma pessoa que se torna uma pessoa snob, você só quer do dinheiro, só quer saber do dinheiro, das pessoas que ganham dinheiro. Não, irmão, a vida não é sobre isso. A vida é muito mais, mas muito mais. Porque tudo isso que a gente está vendo aqui todo dia, nesse manual de vida chamado Bíblia, isso aqui é um manual de vida. O que a gente vê aqui todo dia nesse manual de vida chamado Bíblia são justamente mensagens que são relacionadas à prosperidade. São mensagens que são relacionadas à generosidade. São mensagens que são relacionadas a gente evoluir em todas as áreas da nossa vida. Porque esse que é o sentido da vida. E é isso que Deus quer pra gente. Imagina que negócio estranho, que triste seria uma criança nascer andando e falando. Imagina, uma criança sai do ventre da mãe, da barriga da mãe. Imagina uma criança que sai falando. Você tem noção do quão bizarro seria uma parada dessa? Uma criança nascer falando. E se a gente não nasce falando, por quê? Porque não faz sentido. A gente vai precisar aprender isso com o tempo. A gente vai precisar adquirir isso com o tempo. A mesma coisa nos nossos relacionamentos ao nosso redor. A mesma coisa principalmente no relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que a gente vai buscar todo dia. E a gente nunca vai chegar lá. Porque é muito mais sobre o caminho. É muito mais sobre a busca. É muito mais sobre você saber discernir cada situação na sua vida e no seu dia a dia, para que você entenda que todo dia você vai ter 3 tipos de situações, que é o que eu falo lá no meu primeiro podcast, que é o que eu posto sempre, inclusive, todo dia, que é a fé, disciplina e desfrute. Vão ter momentos que você está num momento de fé, um momento de dar um passo, um momento de fazer algo que você ainda não vê, um momento de buscar relacionamento com Deus. Isso é um momento de fé. Um momento de disciplina é o quê? É um momento de dificuldade. É aquela hora que você olha assim, você faz uma coisa mesmo que você não queira, é você estar todo dia, é você ser consistente naquilo que você precisa fazer, porque você já entendeu que só a consistência é o suficiente para poder gerar resultado na sua vida, assim como você vai ter momento de desfrute. O momento de desfrute é justamente o momento de você colher. Desfrute significa colheita. O desfrute é justamente você colher aquilo que você plantou. E essa colheita pode ser um momento simples, uma coisa pequena no seu dia a dia. Por exemplo, ontem de manhã fui pra igreja, cheguei atrasado, e aí eu tava falando com... Aí Marquinhos falou assim, qual foi? Dormiu? Eu falei, não, tava no momento de desfrute. Simplesmente eu fiz uma coisa ontem, quando eu acordei. Eu percebo que quando minha filha ela é acordada, ela acorda de mau humor. E aí eu me atrasei para a igreja, porque eu olhei assim e falei, pô, velho, não adianta eu chegar no horário e ela tá ali de mau humor e só correr e tomar banho e não sei o que, não. Eu fiquei dançando para ela. Eu fiquei brincando com ela. Então aquilo é um momento de desfrute. O momento de desfrute talvez seja você sair com seu cônjuge, com seu filho, com a sua família, e você, sei lá, você ir comer um pastel. Isso pode ser um momento de desfrute. Tudo vai do seu ponto de vista. O desfrutar não é só você ir para ambientes caros, não é só você estar naquele ambiente caro e que impressiona as pessoas. Não, é você estar no momento e você estar naquele momento, é você viver aquele momento, é você estar presente naquilo ali. É você estar presente no momento onde você olha e você fala assim, pô, velho, é isso aqui, é para isso que eu vivo. É isso aqui que faz sentido na minha vida. E é sobre isso, né? Amanhã, 6 da manhã, a gente tá aqui. Eu vou abrir aqui agora para perguntas, tá? Se você tiver alguma pergunta, manda agora pra gente, antes de encerrar a live. Mas já estamos indo para a parte final. Se você tiver alguma pergunta, mande. Pode ser uma pergunta sobre o que a gente falou aqui hoje, pode ser sobre algum outro assunto, pode ser sobre negócios, pode ser sobre o que você preferir. Manda aí sua pergunta que eu vou responder umas 2 perguntas e aí depois a gente vai encerrar a live de hoje.
que provavelmente a live de hoje deve estar batendo um recorde de tempo, né? A gente já tem 1h20 aqui já. Quem tiver pergunta, mande, viu? A hora é agora. Ninguém, né? Então fechou. Vamos nessa. Amanhã, 6 da manhã, a gente tá aqui de novo, ok? Provavelmente, eu vou ter um dia só essa semana que eu não vou conseguir fazer a live. Ainda vou ficar de confirmar. Mas provavelmente vai ser na quinta, porque eu vou viajar. Mas eu aviso antes, tá? É possível que eu faça ou que não, mas eu vou avisar antes, porque eu vou viajar nesse dia e se eu precisar sair cedo eu não vou conseguir fazer a live. Mas se eu ver que eu vou sair um pouco mais tarde, eu faço a live pra vocês. O fato de hoje ser segunda te deixa contente? Todo dia pra mim é segunda. Pra mim, todo dia é segunda. Porque segunda é o dia oficial dos novos projetos. É tipo assim, o treino começa segunda. Segunda eu começo a treinar. Segunda eu começo a fazer dieta. Esse projeto aqui que eu tenho engavetado, segunda eu começo. Pra mim, todo dia é segunda. Você já parou pra pensar que os dias da semana, eles são ilusórios? Você já parou pra pensar que o feriado é uma ilusão? E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. O feriado, ele é uma data que ele é criada para que ou você movimente a economia de alguma forma, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Essas datas, elas são datas criadas, tá? Para quê? Para incentivar o consumo. Principalmente essas tradições que são tradições de dar presentes para as outras pessoas. Tudo isso é criado para poder incentivar o consumo. E tem outros feriados que é tudo fechado e a galera não trabalha e tal. É óbvio que cada feriado ele tem um símbolo, é uma data. Eu não estou dizendo que feriado não necessariamente tem importância, mas a data em si, feriado, é uma coisa que não muda em nada na sua vida. Imagina o seu coração falar assim, não, hoje é feriado, eu não vou trabalhar. Seu coração não sabe que é feriado. A natureza não sabe qual é o dia que é feriado. Os dias e os feriados, eles são coisas criadas pelos homens. Elas são invenções criadas pelos homens. Então, para mim, tanto faz o dia. Para mim, todo dia é segunda, porque todo dia é dia de desfrutar, todo dia é dia de ter fé, todo dia é dia de disciplina, todo dia é dia de aproveitar com a minha família, todo dia para mim vai ser dia de trabalhar, minimamente que seja, gravar um story, postar um story, fazer alguma coisa, por menor que seja, mas eu vou ter que fazer. Então, para mim, todo dia é dia, então para mim, tanto faz. A partir do momento que eu comecei a ignorar as datas, eu olhava e falava, não, beleza, tudo bem que hoje é feriado, tô nem aí. Tudo bem que hoje é domingo, tudo bem que hoje é sábado. Segue o baile, eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, eu fico empolgado com o dia de hoje, porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. Hoje é o melhor dia das nossas vidas. Você parar pra pensar, por exemplo, no meu caso, se eu for olhar qual é o melhor dia da minha vida, foi, por exemplo, o dia que minha filha nasceu. Mas esse dia já passou. Já foi, tá lá no passado. A mesma coisa, dia do futuro. O dia que a minha próxima filha nascer vai ser o outro melhor dia da minha vida. Não, o melhor dia da minha vida é hoje, eu só tenho como fazer alguma coisa hoje. Só hoje é o dia que eu tenho alguma coisa pra fazer. Então, pra mim, tanto faz hoje ser segunda, sábado, domingo, feriado, eu não tô nem aí. Pra mim, todo dia é o mesmo dia, todo dia eu vou ter 24 horas, todo dia eu vou acordar e vou fazer o que tem que ser feito. Então, pra mim, tanto faz. Aldo, conheci você através do Lilo. Você ainda faz parte do grupo dele? Na verdade, eu nunca fiz, necessariamente. Eu e Murilo, a gente se conhece há um bom tempo e Murilo me chamou para gravar o módulo do Afiliagram. E eu gravei agora para outra mentoria dele, inclusive o protocolo digital. Mas, tipo, eu não sou sócio dele, eu não sou funcionário dele. A gente se conhece, a gente já teve alguns negócios juntos e tal. Inclusive, a maioria da galera às vezes não sabe. Mas na época do Açaí do Monstro, o Murilo foi um dos meus primeiros franqueados. Ele foi um dos primeiros. E aí eu conheci ele justamente nessa época. Eu conheci ele lá atrás, na época do Açaí do Monstro, antes de internet, antes de marketing digital, antes da gente nem imaginar tudo isso que a gente ia viver, eu já conhecia ele desde essa época. Então, tipo, de certa forma, faço parte do grupo dele, né? Porque, por exemplo, ele me chamou para gravar umas aulas agora, tem umas 2 semanas, eu gravei. Mas a gente não é sócio ou algo assim não, entendeu? Fechou? Vocês estão chegando aqui no final da live, eu sinto muito por vocês perderam uma live excepcional. Tem live que é live ok, mas essa live de hoje, pra mim, foi uma live que foi excepcional. Provavelmente para as pessoas que acompanharam do início ao fim, também foi excepcional, até porque tem alguns cidadãos aqui que eu volto e meia dou uma olhada aqui em quem tá na live. Eu já vi que tem uns cidadãos que estão aqui desde a hora que a live começou. A gente já tem praticamente 1h30 de live, quase isso.
E se eu fosse você que tá chegando aqui no final e perdeu isso aqui, se eu fosse você, eu voltava e assistia a gravação, que vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Você vai lá no YouTube e pesquisa Aldo Rosendo. Você vai lá e pesquisa, vai ter o meu canal e lá no meu canal do YouTube vai ter a gravação dessa live e das outras lives. Inclusive você que assistiu a live e pegou do início ao fim, você que assistiu a live toda, também eu acho muito, muito válido você voltar e assistir de novo. Já falei aqui várias vezes, eu sou o cara que pra eu pegar certos conhecimentos e certas instruções, eu pego uma live de 3 horas, 4 horas e às vezes eu assisto 2, 3, 4, 5 vezes a mesma live. Eu assisto várias vezes a mesma coisa. Você assiste um filme várias vezes você assiste o mesmo filme. E você sabe que cada vez que você assiste um filme de novo, você pega coisas, você entende coisas, você vê coisas que antes você não tinha visto. Porque você está num momento diferente, você está às vezes num ambiente diferente, é uma situação completamente diferente. Então, se eu fosse você, mesmo você que assistiu, voltava e assistir a gravação, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Fechou? Ó, nunca tinha assistido, fui indicado por um amigo, gostei, amei demais. É isso aí, tamo junto, viu? Galera, até mais, fiquem com Deus. Amanhã, 6h06 da manhã, a gente tá ao vivo aqui de novo. Fechou? Tamo junto e vamos pra cima que não só hoje, mas todo dia é segunda. Valeu? Tamo junto!